No centro de uma pequena aldeia, circundada por vastas paisagens repletas de lavouras e bosques densos, vivia um homem chamado Elias. Elias era conhecido como um exemplo de retidão e moral, um verdadeiro justo entre os seus. Ele passava seus dias dedicando-se ao trabalho nos campos e ajudando seus vizinhos em suas necessidades, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de encorajamento na ponta da língua. A aldeia onde Elias morava era rica em tradições orais e histórias que falavam de tempos antigos, de homens que caminharam por caminhos retos e foram recompensados por suas bondades. Dentre essas histórias, uma que sempre era contada com admiração era sobre a força invisível que guiava o caminho dos justos, como mencionado no Salmo 1. Esse salmo dizia: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Inspirado por essas palavras, Elias vivia sua vida em meditação e trabalho, nutrindo seu espírito e sua conexão com a terra que cultivava. Certo dia, enquanto trabalhava no campo, Elias encontrou uma jovem chamada Clara, que parecia perdida e desanimada. Aproximando-se, ele perguntou o motivo de sua tristeza, e ela lhe contou sobre as dificuldades que enfrentava em casa e sobre como estava se perdendo, buscando conselhos em lugares errados, entre mais companhias. Elias, com sua sabedoria serena, falou a Clara sobre o caminho dos justos e o poder da meditação e reflexão pessoal. Contou-lhe sobre sua própria jornada de fé e trabalho, sobre como se afastar das influências negativas para encontrar paz e propósito. Clara, ouvindo atentamente, sentiu-se tocada pelas palavras de Elias, como se uma luz iluminasse seu caminho sombrio. A partir desse encontro, começou a visitar Elias regularmente, absorvendo seus ensinamentos e incorporando-os em sua vida. Com o tempo, tornou-se também um exemplo para outros jovens da aldeia. E assim, inspirados por linhas antigas e por um homem justo como Elias, o caminho dos justos continuou a ser trilhado por novas gerações. Guiadas por fé, sabedoria e entendimento do verdadeiro significado de justiça e bondade. No reino celestial, antes de qualquer criação, havia um trono único, resplandecente, envolto em glória e majestade. Sobre ele, sentado com graça e poder, estava o Rei dos céus, observando com olhos de infinita sabedoria tudo o que compunha o universo vindouro. Ao lado direito do rei, estava seu filho amado, desde sempre existente, cujo olhar refletia amor e autoridade. O mundo então foi formado, exuberante em sua diversidade e plenitude. No entanto, logo as nações começaram a se levantar em tumulto, líderes orquestrando planos contra o Senhor e o seu ungido. Eram planos fúteis, apaixonados por seu próprio poder, incapazes de compreender a força verdadeira que sustentava tudo. O Senhor, com um riso suave e sereno, observava o caos que tentavam instaurar. De dentro de sua vontade imutável, uma declaração ressoou: Eu mesmo ungi meu rei sobre Sião, meu santo monte. Essa proclamação anunciou ao mundo que seu filho estava estabelecido, não apenas como um soberano terrestre, mas como o filho do próprio Altíssimo. O filho, então, falou às nações e às suas gentes, em um chamado de alerta e de paz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Peçam-me, e darei às nações como herança, os confins da terra como tua possessão. Essas palavras não eram promessas vazias, mas sim uma declaração de amor e de poder. Com um tom de advertência misturado à graça, ele aconselhou aos reis e governantes: Sejam conscientes e aceitem a correção, honrem o Senhor com reverência e tremor. Uma convocação que reverberou nos corações da humanidade, oferecendo não apenas autoridade, mas também um caminho de resgate e admiração pelo divino. As palavras "beijem o filho", para que ele não se irrite e vocês não pereçam de repente, pois a sua ira pode se acender num instante, lembravam o mundo de que seu beneplácito era tanto um escudo quanto uma espada. Um
convite a adentrar no reino celestial, vivendo em harmonia sob a tutela de um amor inabalável. A narrativa se encerra não com um sentimento de derrota para aqueles que escolhiam resistir, mas com a bem-aventurança para os que buscavam refúgio nesse amor majestoso. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E assim, emergiu a eterna verdade do Filho, proclamada através dos tempos. Ele é o verdadeiro princípio e o fim de toda a criação e redenção humana. No topo de uma colina silenciosa, ao nascer do sol, Davi estava acampado com seu pequeno exército. O som abafado dos espaços invisíveis da natureza ao redor contrastava com o tumulto em sua mente. Ó Senhor, como são numerosos os meus adversários! Muitos se levantam contra mim, ele pensou, lembrando-se daqueles que uma vez o apoiaram e agora desejavam sua queda. Entre os murmúrios do acampamento, ecos de vozes descontentes podiam ser ouvidos. Para ele não há salvação em Deus. Mas Davi se agarrou à sua fé. Ele sabia que Deus era seu escudo, sua glória, e o único que poderia erguer sua cabeça. Em meio ao desconforto da noite, enquanto a lua se erguia cheia e poderosa no céu, ele sussurrou para si mesmo. Como se a própria brisa pudesse carregar suas preces até o Criador, eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustentou. Com essa confiança, não temia os milhares ao redor. Pois sua força não era medida por números, mas pela fé em Deus. Pela manhã, quando o campo estava coberto de orvalho e o céu mal começava a clarear, ele ergueu seus olhos ao céu. E murmurou, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos dos maxilares. Seus homens, inspirados pela calma resoluta do líder, se prepararam. A esperança se reacendeu em seus corações ao perceberem que a verdadeira salvação e triunfo vinham de Deus. A colina, agora banhada pelo sol matutino, parecia testemunhar o poder da fé. Eles estavam prontos para enfrentar o dia, cientes de que a vitória real era a paz e a confiança que sentiam, sabendo que a salvação pertencia ao Senhor. Acordar todos os dias e enfrentar o desconhecido pode ser uma jornada desgastante e estressante. Em meio a todas as incertezas e desafios, a busca pela paz interior se torna cada vez mais essencial. É nesse contexto que muitas pessoas encontram consolo no Salmo 4, versículo conhecido por sua mensagem de confiança e serenidade. Imagine por um momento a história de Clara, uma mulher que luta diariamente para equilibrar as demandas de sua carreira exigente com as responsabilidades de cuidar da sua família. Clara sempre foi uma pessoa dedicada, mas ultimamente, a ansiedade e as noites insones haviam se tornado companheiras indesejáveis. Tentando encontrar alívio, ela se voltou para as antigas leituras que costumava fazer quando era criança e encontrou nas palavras do Salmo 4 um refúgio verdadeiro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Essas palavras ecoaram nos pensamentos de Clara como um mantra tranquilizador. Ao deitar-se à noite, ela começou a aplicar uma prática simples de gratidão, recordando pelos momentos do dia que valeram a pena, e oferecendo suas preocupações ao seu entendimento de divino, pedindo paz e descanso para sua mente e corpo exaustos. Aos poucos, ela sentiu o efeito calmante. Percebendo que a serenidade nem sempre vinha de resolver todos os problemas, mas de aceitar que nem tudo estava sob seu controle e confiar que melhores dias viriam. O tempo foi passando e, gradualmente, Clara notou uma diferença em sua abordagem à vida. A fé que encontrara naquelas palavras do Salmo a incentivava a enfrentar o dia com coragem renovada. Mesmo quando as dificuldades surgiam e a pressão aumentava, ela se lembrava que, assim como deitou-se em paz, poderia emergir com a mesma tranquilidade. Transformar essas palavras em uma filosofia de vida a ajudava a encarar as adversidades de maneira mais leve e resiliente. A história de Clara serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira paz vem de dentro.
Embora o caminho possa ser cheio de desafios, a busca por tranquilidade e confiança em algo maior pode ser um companheiro constante, guiando-nos por tempos turbulentos com a promessa de que, em algum momento, poderemos descansar em paz. No início de uma tarde fria de inverno, João caminhava em direção à pequena capela de madeira no topo da colina. Ele buscava conforto e orientação, sentindo-se perdido em meio às tempestades emocionais que assolavam sua vida. O vento sussurrava entre as árvores, e cada passo reverberava uma oração silenciosa em seu coração. Ao chegar à capela, João se ajoelhou lentamente diante do altar, onde um velho e desgastado livro de salmos repousava. Com os olhos fechados, ele fez uma pausa antes de abrir o livro no Salmo 5. As palavras dançaram diante de seus olhos: Senhor, guia-me na tua justiça. Para João, aquelas palavras soavam como um pedido de socorro. Ele havia perdido um emprego recentemente e sentia-se traído por pessoas que considerava amigos. A dor e a desilusão pareciam ofuscar a esperança que ele outrora carregava. Mas naquele momento, cercado pelo silêncio acolhedor da capela, ele se permitiu acreditar que a justiça divina poderia trazer alívio ao seu coração inquieto. Enquanto permanecia ajoelhado, uma serenidade começou a envolver João, como um cobertor quente em uma noite fria. Ele começou a refletir sobre o significado da justiça divina. João pensou em como ele poderia se tornar um instrumento de justiça na vida dos outros. Talvez sua caminhada até aqui não ficasse apenas em pedidos por soluções imediatas. Ele buscava ser um canal de paz e equidade. João levantou-se, sentindo-se renovado. Embora suas circunstâncias externas não tivessem mudado, havia uma nova força interior nele. Ele saiu da capela com a determinação de seguir em frente com integridade e fé, acreditando que, ao buscar a justiça em seus próprios atos, estaria também atraindo a justiça divina para a sua vida. Ao descer a colina, o vento frio não parecia mais tão implacável. Pelo contrário, ele agora ouvia uma melodia sutil de esperança que o acompanhava em seu caminho.